Record on this computer. Estou gravando. Ok. Muito bom, Troster. Obrigada por ter aceito o convite de participar e de conversar com a gente aqui no Centro de Estudos Mangaba sobre essa situação. E tem trazido alguma polêmica. A gente queria muito ouvir uma perspectiva diferente sobre a questão enfim, dessa eleição argentina. E queríamos muito te ouvir. Então, te agradeço muito ter aceito participar. Tá. Eu acho que Argentina e Brasil têm muito mais em comum do que a maioria das pessoas acham. Eu queria fazer algumas comparações entre Argentina e Brasil, falar um pouquinho sobre a Argentina para vocês entenderem, e depois, em velocidade mais baixa, discutir o que está acontecendo agora. Em números redondos, o PIB da Argentina vai cair esse ano, do Brasil vai subir. A inflação argentina projetada é quase 40 vezes maior que a brasileira. O desemprego na Argentina é menor que no Brasil. Conta corrente lá é maior. Déficit público é menor. E a bolsa lá subiu mais de 20 vezes que a bolsa brasileira. Não é só entusiasmo com a Argentina, mas a bolsa, tanto lá como aqui, sempre serviu como um ativo indexado à inflação. Então, por isso, em regimes de alta inflação, como foi aqui no Brasil, lá, a bolsa está subindo muito e um pouquinho incentivada com o que aconteceu. Na participação do PIB mundial, de 80 até o ano passado, os dois foram ruins, quer dizer, os dois perderam participação ou cresceram menos que o resto do mundo. A relação entre os dois PIBs ficou praticamente a mesma, quer dizer, os dois tiveram má gestão nesse sentido. O PIB per capita dos dois também aumentou, mas o PIB per capita do mundo subiu mais rápido. Isso mostra que também, como economias, não estamos dando conta do recado como podíamos dar, e não é culpa deste, daquele governo, mas, assim, da maneira de fazer política econômica nos países. Temos alguns momentos bons, e aí vocês veem a crise que você teve em 2001, que o PIB despencou. Emprego na agricultura, quer dizer, caiu nos países, mas somos mais urbanizados do que o resto do mundo, e temos mais ou menos um comportamento parecido. Emprego na indústria, o da Argentina caiu, subiu, mas o do resto do mundo aumentou. Quer dizer, essa história de que o mundo está se desindustrializando não é totalmente verdadeira. Política industrial no Brasil e na Argentina, para dizer pouca coisa, é falha, né? É sempre mais do mesmo. Você olha emprego em serviços, quer dizer, a participação, tanto nos dois países, é maior, aumentou, isso também, muita urbanização, e, e no mundo está subindo, mas somos países mais urbanos do que a média mundial. E aqui, facilidade em fazer negócios. Nós somos ruins. Num ranking de 190 países, a Argentina está em 126 e o Brasil está em 124. Quer dizer, é difícil, é complicado, é burocrático, você tem exigências, alvarás, que dificultam desnecessariamente a vida dos empresários. Para pagar impostos, Brasil é um dos piores do mundo, nesses 190 países, está em 184º. É ruim, né? E e a Argentina também, pagar impostos, paga menos, mas também aquém da média mundial. Talvez agora com a reforma, com certeza, com a reforma tributária, isso vai mudar um pouco, mas pouco, né? As exportações PIB, nós ainda somos pouco abertos ao resto do mundo, ainda temos um protecionismo, ou uma maneira pouco audaz de nos integrar com o resto do mundo. As exportações de alimentos, sobre o total das exportações, o valor da Argentina é maior que o do Brasil. Por isso que ela está tendo um mau ano agora, por conta dessa quebra de safra. Depende muito. E na Argentina,
como a moeda de reserva de valor, de unidade de conta, é o dólar, quanto mais você exporta, parte da exportação não vira importação, viram papéis que as pessoas guardam embaixo do colchão, em caixa forte de bancos, né? Então, isso é um dos grandes problemas da Argentina. Eu volto a falar mais embaixo sobre isso. Conta corrente PIB, por último, é interessante notar como os nossos ciclos são parecidos, quer dizer, é um bom indicador de como as duas companhias estão sincronizadas e estão muito dependentes de fatores exógenos do que de fatores endógenos. Quer dizer, nós dependemos muito do que acontece com o preço de matérias-primas, preços de commodities, esse tipo de coisa, e crises internacionais, né? Do que, assim, sempre se falava da independência e somos países muito ciclo-dependentes do resto do mundo. Gastos militares PIB, somos mais pacíficos do que o resto do mundo, e a Argentina é mais pacífica que o Brasil. Isso aconteceu depois da Guerra das Malvinas, em que você teve uma brusca redução dos gastos militares na Argentina. Investimento PIB, na média, nos dois países é baixo, você investe pouco, você aumenta pouco a sua capacidade de crescer e, consequentemente, você cresce pouco. Você usa pouco a poupança interna e a poupança externa, no caso brasileiro, é muito mais para girar dívida interna do que efetivamente para investimento em fábricas, escolas, hospitais, esse tipo de coisa. E você tem um movimento, às vezes, de aquisições de empresas na Argentina e empresas no Brasil, mas você tem pouco de criação de empresas, de novos investimentos, como você observa em outros países. A agroindústria, como parte da indústria, quer dizer, o processamento de alimentos, assim, a segunda onda, no Brasil está aumentando, na Argentina também, na Argentina é maior que no Brasil. E aqui um grande diferencial muito importante: o sistema financeiro brasileiro anda de lado. O Arthur acabou de me lembrar que adora como eu falo do sistema. É um sistema, eu falo que assim, é uma carroça com GPS, mas tem o GPS comparado com a Argentina. Em números redondos, a relação crédito-PIB na Argentina é um terço da relação crédito do Brasil, que é, na média, a metade do seu potencial. Quer dizer, o crédito na Argentina podia crescer 6 vezes para ficar na média dos outros países, e o do Brasil podia duplicar. O interessante que eu coloquei lá em cima: a dívida PIB brasileira é parecido com a dívida PIB argentina. Por que e o déficit da Argentina é menor que o déficit no Brasil? E por que o Brasil consegue ter inflação em 4% e a Argentina em 160%? É que a Argentina não consegue financiar sua dívida. Não tem um mercado interno que consiga financiar, ou que ele consegue financiar internamente é cerca de 40 bi dólares, que é pouco em relação ao que o Brasil se financia. E tem uma outra desvantagem, que, como não consegue financiar, ele tem que emitir moeda. Quer dizer, e emitindo moeda, e foi uma das grandes propostas do Milei: vamos acabar com o Banco Central. Quer dizer, a relação entre inflação e emissão de moeda no Brasil é muito fraca, né? Mas na Argentina é muito forte por conta disso. Então, olhar o M1 aqui no Brasil não quer dizer absolutamente nada, e lá na Argentina é muito importante. E esse gráfico mostra: apesar do Brasil tá indo ruim, tem outros indicadores, está muito melhor do que a Argentina. Dívida bruta PIB da Argentina e do Brasil. A da Argentina estava subindo, vocês veem que subiu em 2001. Aí alguém quer falar alguma coisa? Sinta-se à vontade de interromper quando quiser, por favor. Só levantar a mão e a gente para. A dívida PIB argentina disparou, aí deram um calote, a dívida despencou. Isso foi o que deu um grande empurrão para o crescimento da Argentina. E aí o Macri
se você, o que ele fez? Ele tinha os fundos buitres, tudo. Ele conseguiu resolver todo o nosso o problema argentino externo, mas aí aumentou muito a dívida externa para poder ficar dentro do sistema, para poder ter, e aí ele deu azar. Ele teve uma má gestão monetária, cambial, e ele não foi uma pessoa, não foi contundente o suficiente, e aí você teve a volta do Alberto Fernandes. Ele foi uma pessoa bem intencionada, mas uma das coisas que eu vou falar para frente, às vezes gradualismo não funciona, às vezes você tem que ser mais rápido, mais contundente, e faltou um pouquinho disso para o Macri. Você vê a dívida projetada argentina e brasileira, e porque daqui a pouco a coisa que eu falei no começo, que nós somos mais parecidos do que a gente acha que é, as projeções, isso são no Fundo Monetário, que a dívida, isso foi feito antes da eleição, que a dívida bruta argentina vai cair e a brasileira está subindo. Uma dívida bruta subindo não é uma questão se você vai ter uma crise, mas sim quando você vai ter uma crise. Quer dizer, qualquer dor de barriga nos mercados internacionais, uma crise interna, uma quebra de safra, um dos riscos que a gente tem o ano que vem é uma quebra de safra por conta do El Niño. Eu tenho informação assim de que isso pode acontecer, não é que vai acontecer, mas são riscos que a gente não está enfrentando com a velocidade ou a necessidade que a gente tem. População, mais ou menos a proporção se mantém ao longo do tempo, e população com acesso à internet, mesma coisa, um pouquinho mais rápido, o Brasil mais rápido no começo, depois a Argentina mais rápido, mas é bem sofisticado. E aqui a questão da miséria. Isso é muito levantado sobre a miséria no mundo. Essa população com renda de abaixo de $2,15 por dia, o mundo inteiro diminuiu, esse número caiu no mundo inteiro, está 2,8% da população. No Brasil caiu na Covid, subiu depois do ano seguinte, está em 2,1%, e na Argentina está em 0,4%. Você pega a população abaixo de $3,65, também caiu em todos, né? Mas no mundo está 8,4%, na Argentina 4%, no Brasil 4,7% e no Brasil 0,8%. E você pega o índice, as pessoas com abaixo de 6,85, o mesmo quadro, quer dizer, a miséria foi reduzida no mundo, mas em termos comparativos, a Argentina tem menos pobreza, pelo menos nas estatísticas, né? O Bessa estava me contando que nas ruas, em Buenos Aires, você vê bastante, mas o ponto é, os números mostram, e este ano deve ter piorado lá e melhorado aqui, mas o ponto é que a Argentina ainda é um país com menos pobreza e mais justiça social. A renda dos 10% mais ricos no Brasil diminuiu, na Argentina diminuiu também, mostrando assim uma relativa melhora, e dos 10% mais pobres, na Argentina ficou igual praticamente, no Brasil também ficou igual. Quer dizer, você não tem muitas mudanças nesse sentido. Isso é corroborado se você olha o índice de Gini. O índice de Gini do Brasil estava em 58, em 1982, a série é descontínua, né? Está em 53 agora, e o índice de Gini na Argentina também aumentou um pouquinho, mas, de maneira geral, você tem uma distribuição de renda ruim comparada com o resto do mundo. E aqui, inflação. A inflação na Argentina é um item importante, né? Você teve essa grande salto inflacionário quando você deu o calote, depois ficou mais ou menos andando de lado. O ponto de interrogação é que o fundo nem se recusou a usar estatísticas argentinas por conta da falsificação. Aí você teve, assim, da manipulação dos dados. Aí você tem agora uma espiral inflacionária. Esses são números do fundo.
os números foram divulgados em outubro, as projeções agora são que vai chegar a 160 esse ano, e é realmente o início de uma hiperinflação. A gente teve, na Argentina, teve uma hiperinflação no final dos anos 80, então um trauma que assusta muitas pessoas. E aqui dois pontos interessantes. O crescimento do PIB. Vocês veem que você teve uma coisa que foi chamado Plano Cavalo. O Plano Cavalo foi uma combinação, ajuste fiscal, ajuste monetário, câmbio, mudou a moeda, e a questão é que a Argentina cresceu 10% dessa. Você teve crescimentos muito grandes com a Argentina. Um outro presidente também, Menem era um presidente peronista, né? E aí você tem os números com o Macri. Macri tentou, sem sucesso, assim, um governo que não teve o sucesso esperado. Cresceu um pouquinho, caiu um pouquinho, não conseguiu se reeleger. E você vê desemprego. Quer dizer, eu vou só voltar ao quadro anterior, dizendo que o PIB cresceu, mas o desemprego aumentou. Quer dizer, por um lado, você estabilizou preços, por outro lado, o que, que você fez? Você aumentou o desemprego. Quer dizer, foi um ajuste, entre aspas, não gosto muito da palavra neoliberal, mas um ajuste chamado de neoliberal, em que você deu mais ênfase ao mercado todo. A grande falha desse plano foi a questão fiscal. Não pus os números aqui, mas você tinha um currency board, o currency board funcionava bem, quando você tivesse um superávit fiscal e um superávit externo. Na medida em que você foi cortando o déficit, foi diminuindo, você começou a aumentar a dívida, o lastro para o currency board foi diminuindo. Aí, na hora que todo mundo viu que o lastro não ia funcionar, quer dizer, você não tinha dólares suficientes para todo mundo, você teve uma corrida, você teve os corralitos, você teve todo aquele problema. Coisa. A causa do problema foi justamente o aumento do déficit dos anos do governo Menem, tanto que o cavalo saiu do governo por conta disso. É mais ou menos o que aconteceu aqui em 89. Você tem uma dívida crescendo, crescendo. O vilão da história é o Fernando Collor, né? Mas ele só, sabe, fez o atestado, né? Fez a eutanásia de algo que já estava morto. Era inviável a economia do jeito que estava. Na véspera do plano, a gente debatia, ou eu participei em debates, falando que ele ia dar calote. Como é que ia ser o calote? Era grande discussão, mas era impagável uma dívida de 103% do PIB, com juros real de 30% ao ano. Quer dizer, era impagável, não tinha como pagar. Mas é interessante notar, quer dizer, a associação que você faz, a, a mudança de moeda, por um lado, a um ajuste e ao desemprego. Quer dizer, alguns veem que estabilizou os preços e outros veem que aumentou o desemprego, que foi mais miséria associada a isso, né? Por outro lado, eu só vou voltar um pouquinho, ver que o desemprego. Cristina Helena levantou a mão. Você levantou a mão, Cristina Helena? Eu levantei porque eu tenho duas perguntas, Troster, para entender melhor esse cenário que você está apresentando. Eu acho que a primeira delas é: você tem alguma dimensão do quão importante na Argentina é a inflação versus desemprego? E no Brasil, as pesquisas de um colega nosso, que é o Alberto Carlos Almeida, apontam que a questão da inflação pesa muito mais na cabeça do brasileiro do que a questão do desemprego. Então, eu queria ter uma ideia se na Argentina tem algum paralelo. E depois eu queria voltar para a questão da dívida, que eu queria entender melhor umas coisinhas. Então, questão de desemprego, o que acontece? Acho que foi não sei quem foi que falou a história do túnel. Você está numa fila no túnel, né? Então, tua fila está parada. Mas se você vê que a outra fila começa a andar, você fica tranquilo. Você sabe que em algum momento você vai andar.
Então, se você tem desemprego, mas você vê que o emprego está aumentando em algum setor, tem essa percepção, a sociedade como um todo tem a percepção que daqui a pouco vai resolver o problema dele, é uma questão de hora. Em troca, a inflação, todo mundo sente na veia na hora. Quer dizer, você vai no supermercado e pela mesma quantidade de dinheiro você não consegue pôr tanto no carrinho. Então, é uma questão que afeta todo mundo igual e você não tem como comparar. Aqui no Brasil, tem coisas, por exemplo, agora que teve inflação da carne, coisas que eu nunca tinha visto. Sabe aquele negócio que eles põem roupa para você não roubar, alarme de roupa? Tinha isso na carne, no supermercado no Jardim Paulista. Fala, Alberto. Increíble, ¿no? É incrível. Então, não sei o quanto que disso é a percepção. O ponto também é que as percepções são diferentes. Depende de que camada de renda você é. Se você não depende de emprego, ou você é empresário, você não dá muita importância para o desemprego. Se você é operário e você vê o desemprego aumentando, você dá muita importância, né? A percepção não é igual para toda a sociedade, né? Mas acho que inflação pesa mais, de maneira geral, que desemprego. E a outra pergunta, Cristina Helena? Você tem que aprender a falar Libras ou ligar o microfone. Não. É porque a gente está falando da dívida, né? E o Brasil tem uma característica de ter dívida indexada, um sistema financeiro muito concentrado, que tem um poder de negociação sobre a dívida pública também grande. Eu queria entender um pouco mais essas condições na Argentina, como que elas se dão? É uma dívida indexada? Tem pluralidade de títulos? A venda é só para alguns dealers também, como no caso do Brasil? É leilão aberto? Como é que funciona? Eu vou Você falar pode sobre isso responder. daqui a pouco, mas eu acho que aqui grande parte do problema de você ter uma taxa de juros neutra tão alta é que você ainda não se livrou do entulho inflacionário. Você vê que tem operações de crédito indexadas em 10 índices diferentes. Você tem algo como o IGPM, que é uma aberração, que não é um índice de inflação, um índice de preços, né? Quer dizer, mistura preço de construção com preço de atacado, e que é usado para indexação de ativos, para correção de contratos. Quer dizer, realmente o Brasil, mais uma vez, uma carroça com GPS, né? É sofisticado em algumas coisas, mas em outras é muito ruim. Na Argentina você tem um pouco, você tem alguns ativos dolarizados, né? Mas o que é uma grande vantagem hoje, ou que eu vou mostrar daqui a pouco, que é uma vantagem para os argentinos, o fato dessa dolarização tão grande na Argentina, que sempre foi um peso, pode agora virar um grande triunfo. Tudo bem? Respondido, Cristina Helena? Tá. E Milei agora. Esse Milei, ele entrou e primeira coisa que ele fez, o discurso tradicional que é feito no Congresso para os congressistas e transmitido para o resto do mundo, ele fez não. Ele foi na praça, né, nessa praça em frente do Congresso, que não é uma praça como a Praça de Maio tão emblemática, né? E fez o discurso lá. Vocês veem na foto está o presidente, o rei da Espanha. Ele realmente foi e falou: vamos mudar, né? Arthur Bartolomeu, você quer falar alguma coisa ou só ginástica? Né? E ele fez um discurso assim, para os argentinos, muito bem. O que ele falou na campanha, ó, as 7 coisas que ele falou. Primeiro, dolarização. Ele não vai fazer a dolarização. Tudo que ele falou aqui ele não vai fazer, né? Dolarização. Dolarização tem vantagens, né? Todos os países do euro fizeram uma dolarização, quer dizer, uma eurização, e estão melhores do que antes. Você tem, todo mundo fala, você não consegue controlar a política monetária. Eu prefiro 1000 vezes um juro a 5% do que um juro a 11,75%. E eu prefiro 1000 vezes uma inflação a 2% que uma inflação a 5%. Quer dizer,
Então, o juro real americano é negativo, o juro real brasileiro está na casa dos 6%, vai cair para 5%. Então, essa ideia que você tem que controle da política monetária, eu acho uma baboseira. Você realmente tem muitas vantagens. Não acho que a dolarização seja viável na Argentina, mas é uma coisa positiva. Mas não vai fazer. A outra coisa é fechar o Banco Central. Também não vai fazer. Depois, o presidente do Banco Central falou que ia fechar, mas você precisa Banco Central, desde para controle de liquidez, supervisão de bancos, lavagem de dinheiro, administrar reservas internacionais, quer dizer, não dá para ficar sem um Banco Central. Então, mas falou. Ele falou que ele preferia cortar um braço a ter que aumentar impostos. Aumentou impostos, sabe? Precisa. Você não pode reduzir déficit, e reduzir impostos ao mesmo tempo. É inviável. Mas todo mundo acreditou nele. Ele falou em anarcocapitalismo. O programa dele, basicamente, o esqueleto do programa dele boa parte do programa é o da Patrícia Bullrich, né? Um programa parecido com o do Macri, bem livro-texto, bem o que tem que ser feito, com alguns, obviamente, coisas, mas também não vai se fazer. Eliminar a casta. Primeira coisa que ele fez, está trazendo gente de outros partidos para fazerem parte, né? Papa já mandou a carta, Xi Jinping já mandou a carta, mandou a primeira viagem da ministra, da chanceler argentina, foi para convidar o Lula e eliminar a inflação. Também não vai eliminar, ele já anunciou que a inflação vai disparar, a inflação desse mês, se ficar em 30%, vai ser lucro, você já tem vários combustíveis subiram isso, alguns itens subiram mais, então, o que ele falou, nada disso vai ser feito. Eu acho que ele foi eleito muito porque a Argentina está cansada, os eleitores argentinos cansados do que estava e querem mudar, né? Então, foi o que ele está propondo mudar. O discurso de posse dele foi muito bem feito. Tem até, acho que o Moisés Chain do Estado colocou Milei com óculos e Milei sem óculos. Ele disse que o Milei sem óculos da campanha, andava com a motosserra, falava dos cachorros, tudo isso. O Milei com óculos leu o discurso bonitinho, uma nova era na Argentina. Ele evocou coisas que para os argentinos são muito importantes. A Constituição de 53. A Argentina teve muitas guerras desde 1810 até 1953, quando finalmente juntou e começou a funcionar como um time de rugby, né? Funcionar bem. E foi a base do livro, o livro de Juan Bautista Alberdi, As Bases, e é um livro muito interessante que fala como que você tem que fazer, que é um liberalismo inteligente. Eu não gosto da palavra neoliberal, que até o Adam Smith falava em impostos do comércio exterior, tabelamento de preços, né? Não é um anarcocapitalismo, é uma combinação inteligente do Estado e do setor privado. Ele falou que estava derrubando o muro de Berlim, todo mundo quer mudar, quer acabar com o déficit público, falava das sementes da hiperinflação, um discurso bonito, gostoso de ouvir. Soube evocar sentimentos para os argentinos e que era um choque, né? E aí o choque que era? Primeiro no câmbio. Ele deu uma desvalorização do câmbio, ao mesmo tempo avisou, Maxi falou que ia ser ajustado em 2% ao mês o câmbio. É interessante isso, você dá uma desvalorização e você faz. Lembra que na Argentina você pensa em dólar. Você como argentino, o Sueta aqui pode falar comigo, você vê essa garrafinha de água que custa R$10, sabe quanto custa, né? Custa R$10, para o argentino ele não vê R$10, ele vê $2. Você pensa em dólares, você vai viajar para fora, você vem para o Brasil, você faz a conta em dólares. Você fala tantos reais, você faz a conta para quantos dólares é você, e você funciona com dólar blue.
Qual que é a grande sacada disso? É que o dólar ancora as expectativas dos outros preços. Quer dizer, você começa a ter inflação, o argentino continua pensando em dólar. Então, algo parecido com o que aconteceu com o RV, aqui, que você ajusta, você controlava, você indexava as coisas, você faz com câmbio. Inflação, você vai ter uma mega inflação. Você acabou com os preços controlados, né? Você tinha alguns preços controlados. Você desvalorizou o câmbio. Você vai eliminar subsídios para transporte e energia. Então, você vai ter um choque inflacionário grande. Mais uma vez, combinado com a questão do câmbio, pode não ser tão grande, porque tem gente que estima que o choque vai ser 2 anos, outros estimam menos. Eu acredito que em 6 meses, se funcionar esse mecanismo cambial, você já consegue fazer com que todos os preços se alinhem. Quer dizer, o problema não é a inflação reprimida, você tem que, de alguma maneira, alinhar os preços. Mas os preços em dólares já estão mais ou menos alinhados. Então, quão rápido seja essa mágica. A motosserra parte discurso, né? Vamos diminuir o número de ministérios. Não faz muita diferença, né? Vamos mandar embora 120, 140 pessoas, quer dizer, é 0,0001, mas foi. Mas fala, vamos parar com obras públicas, obra pública que não começou não vai, uma série de gastos, né? E reformas. O discurso das reformas ia ser hoje, meio-dia, né? Eu até cheguei aqui para ver o discurso, para poder pôr na palestra, mas vai ficar à noite, eles não querem que seja gravado, vai ter que ser falado. Então, e aumentou os impostos, quer dizer, o agro ficou contente com a desvalorização de manhã e ficou triste, puto da vida, pé da vida, com o aumento das retenções, mas falou que é temporário. Mas fez o que tinha que ser feito em termos, econômicos, né? Ações. Ele tem um projeto de governo, né? Ninguém sabe exatamente como que é, todo mundo acha que é, mas é mais ou menos que é. O time dele, a equipe de governo dele, é boa, gabaritada. Obviamente, ninguém é perfeito lá, mas né, não são perfeitos, mas considerando a situação, considerando que ele é um outsider da política, é muito bom, né? Assim, considerando para alguém que veio do nada, quer dizer, é muito o apoio do Macri para ele. O pacote de reformas, dizem que tem 600 páginas, que vai desregulamentar tudo, vai acabar com tudo que atrapalha os empresários. Vai ser lançado hoje, né? Ou de à noite, vamos ver. E depende muito como o Congresso vai assumir. Com as Selics, que são o que a Cristina me perguntou antes, como ele rola a dívida pública, ele falou, eu vou pagar manter um juro de 133% ao ano. A inflação está em 160, vai passar de 160, possivelmente vai para 200, e ele paga 133. É muito bom isso, por dois motivos. Primeiro, porque você diminui o valor da dívida pública, né? A inflação é um método tradicional de você acabar com dívidas, reduzir dívidas, a inflação é um mecanismo bom. Até que ponto ele consegue fazer isso e evitar a fuga para o dólar é uma coisa que a gente vai discutir, vai ver na prática. Mas o ponto é que, assim, é uma medida assim, um pouco, eu não diria heterodoxa, uma medida um pouco diferente, mas ele pode calibrar, ele sempre pode ajustar depois isso. Mas, e para contratos, uma série de contratos, a inflação vai fazendo o papel dela. Você deve 1.000, o governo te deve 1.000, a inflação aumentou, ele te oferece pagar, te paga os 1.000. Você quer isso ou quer brigar por um reajuste, né? É um pouquinho uma solução, eu diria, para o problema da dívida. Você tem que começar a reduzir a dívida e você tem que dar sinais claros de que a dívida está caindo, que a inflação vai cair e que você tem que fazer isso. E auxílios mais pobres. Ele aumentou alguns auxílios aos mais desfavorecidos, que é muito bom. Quer dizer, falar, vocês vão ter mais inflação, mas vocês têm uma ajuda aqui de custos para passar a tempestade.
Política internacional, já criticou a Nicarágua, já pediu para entrar no OCDE, a chanceler foi para a França agora chorar lá, China, Israel, Papa, Brasil, que Israel vai mudar a capital para Jerusalém, quer dizer, ele falou a mudança, né? E sabe onde que estão os amigos e está correndo atrás disso. E aí as três coisas mais importantes. O dólar, né? O dólar blue. O dólar blue é a moeda na Argentina. Você pensa em dólar blue, pode fazer um papel semelhante ao que fez ao RV aqui. Isso é um jogo, é uma especulação, mas tem grandes chances de que isso funcione na Argentina. A segunda coisa a inflação faz esse papel de limpar dívidas, de acabar, né, tanto ativa, todo o processo de desalavancagem, se é um processo de desalavancagem, como a gente está vendo aqui agora, quer dizer, a inadimplência aumentando, é um processo demorado e doloroso. No Japão, você perdeu uma década com isso. Fazer isso com inflação para vocês terem uma ideia, essa nota de 500, de 1.000 pesos, que é a nota mais alta argentina, o Messi que falou isso para mim, equivale a $1. Então, você vai jantar fora, você leva uma sacolinha de pesos, né? Ou tenta pagar em dólar, se eles não te roubam, querem tirar o câmbio oficial, esse tipo de coisa. Mas, coisa. E a terceira coisa, política. Isso daqui na Argentina não é o Brasil. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria do Senado, a nova secretária, que é a vice-presidente, foi lá, não tinha nenhum computador, eles limparam tudo, tiraram tudo. Tem senadores eleitos que não tem nem gabinete ainda. Né? A eleição, a posse foi faz 10 dias já, e ainda estão sem gabinete. Eles estão fazendo agora um decreto anti-piquetes. Uma coisa muito ruim na Argentina é que as manifestações cortam as coisas, os piquetes. E esse é um problema. Você está indo almoçar fora, aparece um piquete danado, e aí você fica 3 horas preso no trânsito. Então ele fala: vocês têm direito de ir e vir, mas piquete não, vou pôr polícia em cima. Aí a ministra da Segurança, que é a Patrícia Bullrich, que foi a outra candidata a presidente, falou: olha, quem a gente pegar no piquete perde plano social, perde ajuda social. Então, vocês que sabem, né? Aí o governador da província de Buenos Aires falou: não, aqui na província eu faço o que eu bem entendo, se quiser que tenha piquete, tem. Então, 10 dias depois de ele assumir, já está assim. Você imagina que, assim, jogar com o argentino, e a Argentina tem uma grande vantagem sobre o Brasil, é que a capital da Argentina fica na Argentina, a capital do Brasil fica em Brasília, longe de tudo e de todos. Então, manifestação em Brasília é zero, de vez em quando vão lá na esplanada dos ministérios, mas não é uma coisa como é na Argentina. O pessoal sai na rua e vai em cima, né? Então, a política é muito mais intensa na Argentina. E, de maneira geral, os argentinos são um pouco mais intensos que os brasileiros. Só dando um exemplo pessoal, aqui vocês falam: vamos bater uma bolinha, né? Na Argentina, você vai jogar futebol, você não vai bater bolinha. Eu tinha um técnico de rugby, muito amigo meu, gosto muito dele. Ele falava: se tua mãe está no campo e não está com a camisa do time, é grama, você passa por cima, né? Então, isso mostra um pouquinho a diferença de ser argentino e de ser brasileiro, de fazer política lá, política aqui. Quais são as 7 barreiras que ele tem? Bom, primeiro os políticos, né? Isso é importante. Os piquetes agora, ele falou: vou chamar o exército, quer dizer, ele não pode perder essa batalha. A casta, um monte de gente perde privilégios se o governo dele dá certo. Então, eles estão do que puderem fazer para boicotar, para que volte o sindicato, o sistema antigo. Sindicatos, mesma coisa. Quanto tempo a população vai dar para ele? Quanto que vai durar a lua de mel? E o tempo? Com que velocidade as medidas vão ter feito, né? E, por último,
que eu acho que a barreira mais importante é o Milei, né? Até que ponto, sabe? Ele, por enquanto, está se comportando como um estadista, falando a coisa certa. Se ele vai continuar assim, se não vai ter nenhuma escorregada. Quer dizer, uma escorregada com ele já era. Ele não é peronista, ele é um outsider. Só tem 10% dos senadores e 15% da Câmara. Tem ajuda do, eh, do Macri, mas ele é minoria. Ele precisa, de alguma maneira, não pode errar, não pode se dar o luxo de errar. E, por último, sucesso e fracasso dos enteastros neoliberais. Primeiro, você tem que ter uma combinação de política monetária, fiscal, cambial, reformas e um pouco de mágica. Por exemplo, aqui no Brasil, você teve a mágica, foi o RV, mas você também tinha para acompanhar política fiscal, monetária, cambial, você fez tudo isso, você foi muito ruim em reformas, mas deu certo. A segundo, emprego e postos de trabalho. Para você ter mais emprego, você precisa ter menos déficit. Quando você tem menos déficit, você tem menos crescimento. Quando você tem menos crescimento, você tem menos investimento, menos postos de trabalho. Você fazer essa dinâmica de ajustar, fazer o ajuste fiscal e fazer o crescimento, eu acho que muito bom foi o modelo chinês. Foi um gradualismo no país comunista ortodoxo, em que foi dosando bem o remédio. Então, essa dose do remédio, quer dizer, algumas coisas você tem que fazer rapidamente e outras você tem que ir dosando. A velocidade do ajuste é a chave, né? Quão rápido. E fazer o remédio não vir um veneno. Quer dizer, um ajuste muito rápido é um veneno, um ajuste muito lento também é um veneno, faz a velocidade junto. E sorte. Até agora, ele está com sorte. O ano que vem a gente vai ter uma safra maior na Argentina do que esse ano, o que é muito bom. E a pergunta, ele vai ter sucesso ou não? O Bessa e eu tivemos um evento na semana passada, e o consenso for more likely than unlikely. Eu fui num cliente hoje de manhã e já me falou diferente, ó, dizem que o cara não chega até o final do mandato, né? A Argentina precisa mudar, né? Não é o único remédio existente, mas se é esse ou não, é a grande questão. E aqui, isso daqui é o efeito Orloff. Eu tentei mostrar no começo como os dois somos parecidos. Eu mostrei os ciclos, emprego, urbanização, somos muito parecidos. E diz que a Argentina, o Brasil hoje é a Argentina de ontem, né? Então, desde a tablita aqui que você teve no plano cruzado, quer dizer, várias coisas de lá que foram pegas aqui. Até que ponto essa dívida pública crescendo, déficit aumentando, burocracia, a gente não corre o risco de a gente ter que repetir a Argentina. Por que eu falo isso? Porque se o Milei der certo lá, isso vai mudar aqui. Todo mundo fala, ó, tem outra solução que seja mais do mesmo. E se ele der errado, pronto. Aí já não tem mais problema. Esse caminho não existe e vamos continuar com mais do mesmo aqui. E colorinho colorado, el cuento se ha acabado. O Troster, deixa eu fazer só poucas perguntas, duas perguntas, né? Uma primeira é o seguinte, a percepção para mim, que estou de fora, né, é que, até como você mostrou, o Milei abriu mão de todas as suas promessas anarcocapitalistas. Para mim, ele está seguindo muito mais, de uma maneira mais dura, né, a posição, vamos dizer, de uma direita mais tradicional, como o Macri, do que vindo com grandes inovações, tá certo? É claro que o Macri foi mal sucedido na sua tentativa. O que vai acontecer agora, veremos, né? Mas me parece que as propostas são muito mais tradicionais, né? É claro que numa situação de crise aguda, né? Crise cambial,
setor público, etc., né, do que efetivamente o suposto anarcocapitalismo que ele vendeu durante a campanha eleitoral. Tá? Essa é a primeira coisa. Né? A segunda, a gente falou em plano real. Né? Agora, tem vários artigos sobre o fim das hiperinflações, né? As hiperinflações depois da Primeira Guerra Mundial, né? E todas elas terminam com uma espécie de dolarização. Tá? Então, me parece que, no caso da Argentina, né, os preços relativos, né, sem valores e tal, eles tendem a se ajustar usando o dólar. Né? Aqui no Brasil mesmo, apesar da economia ser muito menos dolarizada, a ORV mantinha uma paridade com o dólar, né? E que ajudou a fazer o ajuste de preços relativos, etc., sem o custo que é uma hiperinflação, que é destrutiva. Né? Agora, a minha pergunta aqui é o seguinte: bom, primeiro, é verdade isso que politicamente o Milei está se adaptando mais ao Macri do que o contrário? Né? Segunda, os preços relativos liberados e tal, eles podem se ajustar. Mas a gente sabe que para ter estabilidade de preços de maneira mais duradoura, você precisa ter uma política fiscal e precisaria de uma política monetária também mais consistente, né? Você acha que o que está sendo anunciado agora, e ainda mais considerando a resistência política às mudanças, qual é a probabilidade de sucesso que você atribui, né, a essas propostas que estão sendo feitas agora? Bom, por parte. Primeiro, o anarcocapitalismo foi discurso de campanha, né? Então, foi discurso de campanha, foi só isso, nada mais do que isso, né? Então, tudo que ele prometeu não fez. E político sempre tem que fazer o que é melhor para o país, não que ele tem que estar preso à palavra, tem que estar preso ao país, né? A compromisso de um político, de um bom político é com o país. Então, nesse sentido, você tem que mudar, você tem que se adaptar. Fala uma coisa, campanha é campanha, governo é governo, então, ponto. Acho que fez bem. Segundo, as hipers acabam sempre com um custo social muito grande. No Brasil, quer dizer, você, por conta de política econômica, você gastou bilhões, assim, por erros. Cristina Helena, depois eu falo. Você gastou bilhões de dólares por custos desnecessários. Também depois você teve outros bilhões de dólares, né, na eleição do Fernando Henrique, né? Então, às vezes, você tem um custo, o alinhamento de preços. O câmbio é uma ferramenta muito boa para segurar a inflação. E eu até hoje não entendo por que o Banco Central aqui não usa o câmbio para ajudar a estabilizar a inflação. Né? Aqui nós temos câmbio flutuante, câmbio fixo, aqui temos câmbio volátil. Né? É um dos preços mais importantes da economia e ele não faz isso, ou não tem uma política cambial que sirva para que possa contribuir mais. Então, eu acho que é má gestão. O programa tem que ser, o programa do Macri é um programa de boa política econômica. O que você tem que fazer para crescer? Eu acho que todo mundo, hoje, eu acredito que boa política econômica que faz a grande diferença nos países. Por que a China e a Índia dão certo e o Brasil não dá? É boa política econômica, né? É princípio, sabe, de eficiência, equidade, estabilidade, solvência, que você faz. É isso que faz falta, né? Então, não vejo, não é uma questão de ser do macro, né? É uma questão de ser o que tem que fazer. Eu acho que, nesse sentido, ele é um bom estadista. Ó, o que é o melhor para fazer para o país agora? Se é o melhor para a Argentina, é outra coisa. Tem um Kuznets, que foi prêmio Nobel, falava que tinha 4 tipos de economia, né? Desenvolvidas, em desenvolvimento, Japão e Argentina. A Argentina pensa em dólar, os preços estão alinhados em dólar. Você vai ter um overshooting de preços, quer dizer,
sempre que você tem um ajuste de preço, ele passa do ponto de equilíbrio e depois cai. Então, eu acredito que aí depende muito da velocidade do ajuste e da tolerância da população e da classe política. É realmente como se fosse um jogo, né? Ver até que ponto, com esses elementos, quem ganha. É uma final Argentina-França, de um gol, outro gol, é isso. Não sei se respondi. Cristina Helena Pinto de Melo, fala. Eu estava me lembrando, Troster, que aqui na época do Plano Real, na Fundação Getúlio Vargas, nós recebemos um assessor do ministro Cavallo, e ele ponderava que seria muito difícil a dolarização no Brasil, né? Porque a gente não tinha reservas próximas ao M1, o que seria diferente na Argentina. Então, eles podiam emparelhar o dólar com a moeda local. E isso, enfim, levou a gente a uma série de reflexões na época sobre como conseguir, né, estabelecer uma âncora. Mas do que eu vejo na Argentina, a âncora já existe, né? Não seria necessária dolarização, porque eu não entendo que a questão da dolarização seja física, mas seja de alinhamento mesmo de preço relativo. Eu acho que um dos problemas com relação ao câmbio na Argentina são as multiplicidades de taxa de câmbio que tem. Talvez isso não ajude muito nesse alinhamento. E acho que essa é uma restrição externa hoje para a Argentina, diferente do que foi naquela época para o Brasil, né? Endividado em outra moeda, né? Uma dificuldade de atrair dólares para a economia. E eu não consigo imaginar que essa mudança política e essa mudança de governo tornem a Argentina mais atrativas para investimentos estrangeiros. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Dólares tem, se estima que os argentinos têm entre 200 e 250 bilhões de dólares entesourados. Então, os dólares na Argentina estão lá. É você começar a ganhar confiança e as pessoas começarem a usar mais os dólares. Os câmbios estão sendo unificados. O câmbio oficial agora foi para 800 e o dólar blue, que é o dólar mais importante, está em 1.040, a última cotação que eu vi, em 1.040, quer dizer, o câmbio não disparou. Então, isso pode servir, pode ser a solução. Até que ponto isso vai ajudar, a gente não vai saber por enquanto. Eu acredito que tem um potencial, uma possibilidade grande, né? Não sei se vai conseguir, mas acho que a possibilidade existe, os dólares existem. E aí é um círculo virtuoso. Tem aquele ditado que banqueiro só empresta guarda-chuva em dia de sol e cobra de você em dia de chuva, né? É só a gente tentar convencer os banqueiros que é um dia de sol, né? Alberto Sueta. Alsueta. Alsueta levantou a mão e não fala nada. Alsueta. Bom. Travou a imagem, ele deve estar com uma conexão ruim. Ou ele acabaram os créditos e ele não pagou a conta, né? Tem o Cláudio também de mão levantada. Vamos lá, Cláudio. Tudo bem, professor? Tudo bem, Cláudio. Uma pergunta, na verdade, para mim a Argentina ainda é uma grande incógnita, né? A gente vai ter que esperar aí que nem em Alcoólicos Anônimos, 90 dias, 90 reuniões. Então a gente vai ter que esperar esses 90 dias para ver, entender um pouco mais. Mas a pergunta mais é de brincadeira, porque você sabe, a minha esposa adora vinho, né? E ela, um dia desses, perguntou para mim: será que o vinho argentino vai ficar mais caro? Eu falei: eu vou aproveitar, vou perguntar ao professor Troster na quarta-feira. Ela vai pagar mais caro o vinho ou vai continuar tomando o Malbec por um preço razoável? Eu tomara que sim, né?
O dólar blue, o Bessa falou hoje, está 970. Tomara que sim, porque não é assim. Quando você desvalua muito a moeda, você está dando serviços por menos serviços em troca, né? Então, se der certo. Uma das coisas que eu acho que tem que ser feitas, só usando o exemplo do vinho, é que a gente podia se unir, Argentina e Brasil, para exportar vinhos para o mundo. Uma vez, eu arrumei até inimigos, até na Fiesp, Bessa, que eles puseram, até falei historinha, que eles põem aquele vinho importado, tem que ter um selinho. Isso era feito para obrigar os vinhos argentinos a abrir a caixa e pôr um selinho em cada garrafa, né? Aí, e o lobby dos produtores de vinho nacional falava, não queremos que os vinhos argentinos desloquem das nossas prateleiras dos brasileiros, né? Como se tivesse muito vinho brasileiro nas prateleiras, mas o ponto é que deviam pensar diferente, em vez de brasileiros pensarem no mercado de 200 milhões de habitantes, pensar no mercado de 8 bilhões de habitantes junto com os argentinos, né? Isso vale para o vinho, Cláudio, vale para turismo, para uma série de coisas que, se a gente trabalhasse integrado, ganharia mais, né? Mas ela pode convidar a gente, para eu e a Marta, para comer um vinho, tomar um vinho com vocês, enquanto ela tem vinho Roberto, barato. Alberto, se você, Pode deixar. Alsueta, olha, muito bom. Eu só deixo fazer uma simples apreciação sobre o governo Macri, que se falou várias vezes sobre ele. E eu acredito aqui que teve dois problemas que não foram percebidos do problema do governo Macri. Um deles, e você várias vezes me ouviu falar disso, Roberto, é que ele perdeu ele perdeu? Eu não escutei. ele não Está ruim a ligação, Alsueta. Alsueta, me liga no telefone, eu vou te ligar no telefone, você fala no telefone, eu ponho aqui para todo mundo. Eu achei maior, Alberto, estou te ligando. Eu vou aproveitar, Troster, enquanto você está ligando para ele, depois eu queria só que você falasse um pouquinho, porque o Milei foi apresentado aqui no Brasil muito como uma caricatura, né? E, enfim, a gente percebe que teve um jogo de marketing ali, político, Espera, agora o interessante. Alberto entrou. Todo mundo está escutando o Alberto? Olá, Alberto. Sim, ok. Não, é que eu estou no carro, você sabe que às vezes passamos por túneis e por diferentes lugares e não pega devidamente, mas o tema que eu estava falando, do governo Macri, que ele cometeu, a meu modo de ver, um dos problemas foi, várias vezes trocamos ideia sobre isso, foi que ele errou no timing. Ele tomou muito tempo para tomar uma série de medidas e não aproveitou o handicap eleitoral que ele tinha. E o segundo, maior que esse ainda, foi que ele tinha uma equipe muito boa de técnicos, mas que se fechavam nele e não viam não só conselhos de amigos, e principalmente não viam o mercado. Então, eu acho que se qualquer governante que não ouve o que está acontecendo no mercado, evidentemente que tende a fracassar. Olha, respondendo, Top mandou os sapatinhos? todo mundo ouviu? Ele está falando Desculpe, não dois entendi. erros Agora do Macri foi o timing e foi o não viu o mercado. Você tem que ter um olho na frigideira e um olho no gato, né? Você não pode, um olho no peixe, um olho no gato. Você não pode ignorar uma coisa ou outra. Às vezes você tem que ir contra os mercados, né?
e fazer. Mas eu acho que ele foi devagar, concordo com você, foi demasiado conciliador. Às vezes você tem que quebrar a janela para poder fazer acontecer. O programa dele era muito bom. E teve má sorte com aquele negócio da Turquia, né? Ele tentou incluir a dívida, ficou muito vulnerável à oscilação do dólar, e aí foi. Mas o programa do Macri era um programa bom. Agora, mais uma vez, são as 5 coisas que você precisa para dar certo, né? Política monetária, cambial, fiscal, né? Reformas e um pouquinho de mágica, aquele pouquinho a mais que faz a diferença. E para ele faltou um pouquinho da mágica, né? Foi bem, e faltou um pouquinho de contundência, e de sorte, né? Sorte também faz parte, né? Cristina? Perdeu a credibilidade, É. principalmente do mercado e dos vaqueiros, antes de terminar o mandato. Então, você que foi vaqueiro sabe que o crédito é confiança. E quando você perde confiança, não tem crédito. É verdade, é verdade. Cristina? Então, aproveitando a fala do Alsueta. Ansueta, o Milei foi apresentado aqui no Brasil muito como uma caricatura, né? Com uma fala improcedente, inconsequente. Eu entendo quando você fala que política é política, governo é governo, ele teve um discurso para ganhar a eleição, agora ele tem que se adaptar. Mas, enfim, eu queria entender um pouco mais, porque a trajetória dele não inspira confiança. Não. Né? A construção política dele não inspira confiança. Então, isso é a forma como ele foi apresentado para nós brasileiros, é como a gente enxerga ele, ou os argentinos conseguem enxergar nele uma outra coisa que nós não estamos vendo. Primeiro, não existem os argentinos, né? Você fala com amigos meus lá, então você está em países diferentes. Como não existe brasileiro? Você vê alguns que falam em Bolsonaro, outros falam do Lula, outros não gostam dos dois. Quer dizer, então não existe assim né? O Quino tem uma frase que eu acho genial: como aposta, 100 milhões de moscas não podem estar erradas, né? Então, não existe consenso. Por enquanto, estão dando voto de confiança para o argentino. Na Argentina, louco é alguém diferente, não é como no Brasil. Aqui no Brasil, menos, mas na Argentina, um louco é alguém que pensa diferente. Ele é diferente, mas trabalhou como economista, é formado em economia, trabalhou como economista, tem um doutorado em economia, né, que não é pouca coisa. É um cara assim, com jogo de cintura, fez uma campanha sedutora. Se ele vai conseguir cumprir tudo que ele prometeu, pode ser. Até agora, 10 dias, eu falei, está fazendo a coisa certa. Se me perguntar possivelmente amanhã, depois do que vai acontecer hoje à noite, não sei se a resposta vai ser essa. Mas é uma corrida contra o tempo, como o Alsueta falou. Tem que correr rápido. Tem a vantagem do Macri por trás, que o Macri está fazendo com que ele evite os erros que o Macri cometeu, né? O Macri está aportando, igual que a Bullrich, que como era parte do programa deles, agora vai dar certo, mas como o Milei é um cara mais combativo, mais contundente, ou mais louco, como você falou, como se falaria na Argentina. Então, ele disse, não, espera aí, esto é o que nós queríamos fazer, mas agora esse louco está usando a mim, será? Ele é louco, por isso talvez consiga. Então, tomara que consiga, né? Tem muita. Eu acho que também estamos sendo um pouco. Não estamos sendo muito bons em opinar aos 10 dias do governo dele, né? Ele ainda acha que nem sabe onde está o banheiro da Casa Rosada. Vamos esperar. Eu sugiro, daqui a um mês, a gente podia fazer uma outra discussão e ver como evoluiu.
Pronto. Também concordo. Feito. Bom, Eu vou só te pedir uma coisa, Troster, se você puder repetir um pouco a fala agora do colega, porque para ficar gravado, porque quem vai ouvir depois não vai conseguir entender. não, ele falou que que um mês, 10 dias é pouco para cobrar de alguém o que tem que ser feito. Concordo com ele, por isso que eu sugeri. Vamos esperar mais um mês, e aí na metade de janeiro, lá pelo dia 20 de janeiro, 20 de janeiro acho que é sábado, né? Então, Deixa para a 27 gente... de janeiro, que é meu aniversário, vocês já me dão parabéns. Que dia que é seu Bonzinho. aniversário? 27 de janeiro. Ah, cai no Então, e sábado. aí você podia convidar a fazer na tua casa com vinho que tua mulher separou para gente. Uma discussão. Pô, Hã? vai lotar a varanda aqui, pô. Vai lotar minha varanda. Então, pronto, vamos Sensacional. lotar tua varanda, tá bom? Que Empanadas e beleza. vinho. O Arthur gosta de vinho, Pronto. Bessa gosta, a Pô, Cristina Helena Empanadas e gosta, vinho. tá bom? Pronto. Ô, Bessa, a gente pode fazer empanada, já gostei, Bessa. Aliás, hoje o Cláudio Cons mandou um abraço para você, Bessa. Tive Tá com ele de manhã. Legal. Muito Então, bom. eu acho que estamos com 10 dias, 90 dias é um prazo legal. Eu estava pensando hoje, sabe, sobre o Tarcísio. Eu não votei no Tarcísio, mas conheço o Tarcísio da Fiesp, das palestras que ele foi lá dar, quando ele era ministro. E a gente está tendo um bom, assim, poucas coisas sendo Alberto, te dadas. voy a cortar, está haciendo mucho ruido acá, te voy a cortar. Ya entra en el Face. Fala. Vai cortar. E a gente está vendo um governo aqui bom, a gente não tem muito o que falar do Tarcísio, e eu não votei no Tarcísio, né? Muito pelo contrário, mas está surpreendendo de forma positiva, e se a gente for considerar, se o que ele está falando vai acontecer, por exemplo, a gente ter 100 mil moradias, a gente ter as legalizações das moradias em favelas, etc. Você imagina, vai faltar produto para a construção civil aqui em São Paulo, entende? Então, a gente pode se surpreender positivamente na Argentina também. Eu acho que precisa realmente desse tempo. Bom, eu Eu prefiro não não votei falar no sobre o Tarcísio. Tarcísio, e tem um ditado que diz: del dicho al hecho há um largo trecho. Do falado para o feito tem uma longa distância. Sim, Eu, claro, também. eu queria agradecer a todos vocês. Eu falei para a Cristina que ia fazer 1 hora, já passamos 6 minutos da hora, 7 minutos da hora. Perfeito. Então, quando quiser, à tua disposição. Cristina, obrigado pelo convite. Bessa, obrigado pelo prestígio. Arthur, bom te ver. A gente se vê regularmente, uma vez a cada 20 anos, sabe? Então, Então, tá, olha, a gente 2043, agradece, a gente se vê Próspero. de novo. E Cláudio, a fica o gente se vê convite mais. para a gente fazer um brinde de 100 dias do Milei com um bom vinho argentino, para a gente comentar os primeiros 100 dias dele. Boa, Que na casa ótima do ideia. Cláudio, com vinho do Cláudio. Pode ser. Então, tá bom. Obrigado, Prazer, Alexandre, viu? que não Obrigada. conheço, Murilo, Daniela Toyer e Marco Antônio. Um Tchau, abraço a pessoal. todos. Estou desligando todo mundo. O Alexandre é meu abraço. filho. Ah, legal. Legal. E você introduziu no rugby. Ah, é o Alexandre, é meu Alexandre. Sim. Oba, sou fã dele. Abração, Nós também Marcão. somos seu fã. Tchau, um abraço. Tchau. Outros. Bom Parabéns. Natal a Parabéns.